Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucila. Vamos hoje à nossa aula de alfabetização e letramento. Que bom poder estar aqui com vocês nessa disciplina, no curso de pedagogia aqui na Uniateneu. É uma disciplina que ela é muito rica e que tem muitos conteúdos que parece pouco, né? Aliás, que são muitos para uma disciplina só. Esse conteúdo dava, né, para colocar mais e mais disciplinas sobre alfabetização e letramento, né, sobre a alfabetização em si, sobre seus processos. Então, a gente vai, na aula de hoje, colocar apenas alguns pontos, né, para a gente conversar, para a gente refletir sobre esse processo, né? Lembrando que a tendência da alfabetização hoje é relacionar as letras, as sílabas, dando significado à realidade da criança, né? Com aqueles objetos que são próximos, que a fazem pensar, que a fazem refletir. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então vamos lá, nossos slides. Então vocês viram na nossa apostila que fala, né, sobre um breve histórico dos métodos de alfabetização de uma maneira geral, né, não apenas aqui no Brasil, e depois ela vai falar sobre esse processo aqui no Brasil. Então, o que é que se diz? Né? Que o alfabeto foi criado na antiguidade, juntamente com o primeiro método de ensino, a soletração, denominado de alfabético ou ABC. E a alfabetização, por meio desse método, era um processo lento e complicado, que tinha início com a aprendizagem das 24 letras que compõem o alfabeto grego. Então, nós temos até aqui a gravura do alfabeto grego. Se você for olhar também a história da alfabetização ao redor do mundo, você vai, né, ter esse alfabeto grego, né, como iniciando, mas vocês também vão ter outros autores que apresentam, né, outras visões, outras teorias. Mas aqui a gente segue nessa teoria do início do alfabeto grego. Então, muitos, né, já são conhecidos nossos e que tinha as 24 letras. Então, alguns autores falam sobre esses períodos de alfabetização. Alguns falam em 3 períodos, outros 4 períodos, outros, né, já colocam mais um período. Mas Araújo, ele faz essa divisão, né, que inclui a antiguidade e a Idade Média, quando predominou o método da soletração, né, que é o mesmo método aqui do alfabeto grego. Então, teve início pela reação, né, contra o método da soletração, e entre os séculos 16 e 18 se estendeu até 60, caracterizando-se pelos novos métodos sintéticos e analíticos. Esses métodos sintéticos e analíticos também vem falando, tá certo, pessoal, na nossa apostila, o que é cada um. Espero que vocês tenham feito, né, a leitura para poder compreender melhor. Ele fala do terceiro período marcado pelos esses questionamentos, necessidade de associar os sinais gráficos à escrita do som para aprender a ler, iniciou em meados da década de 90, né, com a divulgação da teoria da psicogênese da língua escrita. Pois vocês vão ver isso, né, com a Emília Ferreira e Ana Teberowski. Quarto período, ele fala, né, da reinvenção da alfabetização, que surgiu em decorrência do fracasso, né, de práticas equivocadas e inadequadas, derivadas das tentativas de aplicação da teoria construtivista à alfabetização. Então, em determinado momento do texto, ele também vai falar, né, sobre as teorias de Piaget, de Vygotsky, e tudo isso, todas essas predominâncias de teorias também influenciavam, né, na alfabetização. Também se fala, né, das cartilhas, alguns autores eram a favor, outros, né, não estão a favor da cartilha.
porque era uma maneira a criança, né, ela decodificava aquilo ali. Então, alguns têm sérios questionamentos a respeito das cartilhas. No primeiro período, esse período da antiguidade, foi criado o alfabeto e o primeiro método de ensino a soletração, né, denominado alfabético ABC. Era um processo lento, complexo, iniciava com a aprendizagem primeiro, né, das 24 letras, então a criança ela tinha que aprender as 24 letras, aprender assim, decorar mesmo, né, os nomes das letras, alfa, beta, gama, primeiro na ordem alfabética e depois ele invertia. Então, somente depois que ele decorava, é que ele mostrava como era a grafia dessa letra. Aí, quando os aprendizes haviam memorizado a associação das letras e as formas, né? Aí era o processo semelhante, né, como a gente conhecia antigamente. Iniciava-se pelas sílabas simples, beta, ba, né? Depois, né, antes a gente tinha o beabá, né? O bé, beta, enfim, decoradas em ordem até que eles esgotavam todas as formas de combinação, né, e a criança sabia todas as formas de associação daquelas letras. Então, como a gente ensinava aqui antigamente, né? O B mais é Abá, B mais é Bé, enfim, ia formando outras palavras a partir disso. Né? Quem está na alfabetização hoje também sabe que tá diferente, né? Tem a junção do som mais do fonema, então, Bá. Né? Você diz mais beabá, você diz o Bá. E a criança, né, ela vai fazendo essas associações. Aí a gente entra aqui um pouquinho, né, nessa história dos métodos de alfabetização no Brasil. E se a gente for estender, né, pelo do mundo, nós vamos ter muitas histórias aí para contar, tá certo? E a gente precisa, né, quando se fala, né, de alfabetização, letramento, entender também o lado político, o lado que a sociedade, né, dita as regras, as estratégias, tá certo? E o Brasil é um país que ele encontra, né, muitos desafios da educação básica, né? É uma situação complicada, às vezes as crianças não aprendem o mínimo desejável. Aí coloca, né? Aí o Brasil fica naquelas taxas de desempenho internacionais lá embaixo. Aí entra fatores como evasão escolar, outras situações próprias da economia. Né? Então, existem, né, dados, estatísticas que os órgãos responsáveis pela pesquisa em educação, né, fala sobre os que conseguem terminar o nono ano, que conseguem terminar o Fundamental 2 e o médio, o que era esperado. Normalmente tem uma pressão muito grande, né, um número muito grande no português e na matemática, né, quando fazem essas pesquisas. Então, esse problema muitas vezes se estendem, né, até o ensino superior. E se fala que muitos chegam ao ensino superior, mas são alfabetos funcionais, digamos assim, analfabetos funcionais. E o que acontece? Que sem aprender a ler e a escrever bem desde cedo, a criança fica difícil de dominar, né, as outras áreas do conhecimento. Então, a gente precisa realmente se aprofundar quais são os desafios da alfabetização, para poder determinar, né, os fatos, os processos que levam, muitas vezes, ao baixo aproveitamento, né, no fundamental e no ensino médio. Então, a gente vê que não é só uma característica assim, eu juntei as letras, eu já estou lendo. Sim, e a compreensão, né, a associação, a interpretação. Então, muitas vezes, essas crianças, né, aprendem a decodificar, aprendem a ler, aprendem a escrever, mas não conseguem fazer uma interpretação. Então, a gente está, né, alfabetizando, as escolas estão alfabetizando, né? Para quê? A gente pensa também, né? Qual a finalidade da alfabetização? Por que chega, né, tantas crianças no ensino médio sem saber
interpretar uma questão que tem muitas, né, muitas dificuldades. Então, ele não sabe interpretar, vai dificultar o quê? Nas outras matérias. Né? Vai dificultar na matemática, né? Na história, da geografia. Enfim, então o processo de alfabetização é muito importante. Né? E ele vai desde quando a criança, né, entra na escola, infantil 1, infantil 2, infantil 3, é um processo, né? E até chegar na série mesmo que a gente fala alfabetização e continua esse processo. Então, o que é que diz aqui? A história da alfabetização no Brasil acentua-se a partir da discussão acerca dos métodos utilizados para alfabetizar as crianças no final do século XIX. Vem ocasionando acirradas disputas em relação a qual seria o melhor método a ser utilizado para resolver os problemas dos estudantes da escola pública. Tem aprender a ler e escrever. Aí você percebe, né, uma preocupação em sair dessa taxa do analfabetismo, mas pronto, sai da taxa por estar alfabetizado porque está sabendo ler e escrever. Então, isso já se considera a pessoa alfabetizada. Na proclamação da República, que se iniciou um processo sistemático de escolarização de leitura e escrita no país. Nesse período, a educação começou a ter destaque no cenário nacional. Os livros e materiais impressos utilizados para o ensino da leitura na época eram poucos editados, eram produzidos na Europa, não existindo produção no Brasil. Então, você já percebe aqui que até o modelo, né, utilizado era um modelo que vinha de fora, que não necessariamente atendia às nossas necessidades, né? Eram passíveis de reformulação. Inclusive, se você for fazer outras leituras, vai ver que muitos professores tinham seu próprio método, sua própria cartilha de alfabetização. No ensino da leitura eram utilizadas cartas, né, de ABC, cópias de manuscrito. O método era a marcha sintética, né, da parte para o todo. Então, daquela pequena sílaba para a palavra. Então, e da soletração alfabético, partindo do fônico das letras, né, que é o som das letras, e a silabação, a emissão do som de sílabas. Quem viu depois outros exemplos de cartilha pode perceber como era essa silabação. Então, o que acontece também na história? Então, esses primeiros registros da educação, mais ou menos 1500, por aí, né, 1554, na época que veio, né, os jesuítas, começou esse processo. Em 1759, mais ou menos, os padres foram expulsos e as escolas, né, tinham matriculado menos de 1%, né, da população. Essas primeiras tentativas, né, foram as primeiras tentativas de educação no país, que coincidiam com aquele movimento de formação da República. Né? Então, esse período foi marcado pela implementação dos primeiros métodos da leitura, né? com base em abordagem sintética, né? como método alfabético. Né? Até então, era aquele métodozinho do beababá. Aí teve uma segunda fase, né? A segunda fase da alfabetização, que começou em São Paulo, né? Depois, assim, bem fortemente, a partir de 1890, né? Os professores defendiam a importância da pedagogia, né? Como se ensina, né? Já havia aí uma reflexão, né? Desses métodos analíticos. Aí o que acontece? Essa visão moderna, ela gerou uma disputa acirrada, né, entre os grupos que eram adeptos de abordagens mais tradicionais, né, as sintéticas, né, com outro grupo. Então, esse termo alfabetização foi criado, mas o foco em ensinar os alunos a ler e a escrita estava muito ligado também à caligrafia. Não sei se vocês já tiveram aqueles caderninhos, né, de caligrafia, para a letrinha ficar bem bonita. E veio com a terceira fase, mais ou menos por volta de 1920,
Quando os professores começaram a rejeitar abertamente esses métodos analíticos que se tornaram obrigatórios na segunda fase, né? E nesse período nasceram os mistos, os testes ABC, para medir o desempenho dos alunos, né? Para saber se eles estavam lendo e escrevendo. Mas o que aconteceu, né? Uma das mudanças mais fortes em que a pedagogia ficou cada vez mais dependente dos aspectos psicológicos, né? Então, para quem ensinamos? E teve um embate entre os diferentes métodos, né? O antigo, o novo, e dava uma sensação de fragilidade, que são questões importantes, pode ter influência nos níveis atuais do desempenho do aluno. Já quando foi mais ou menos na época de 1980, dava início à quarta fase, né, isso na alfabetização brasileira, né, que foi marcado também por mudanças sociais e políticas, resultaram, né, que na restauração da democracia, e que foi nesse período que surgiu o construtivismo, né, um paradigma muito diferente daquela tradição behaviorista. Aí começava, né, o outro questionamento, né? Então tinha uma desvantagem da difusão dessa perspectiva construtivista, né, que não havia ainda não havia um método de ensino-aprendizagem estruturado. Né? Então, tinha uma ausência de um método, digamos assim, para alfabetizar. Né? Então, a criança, né, com a ajuda do professor, aquela história, né, ia construindo seu conhecimento, aí veio as fases, né, de desenvolvimento infantil, tudo isso. E na década de 90, o sistema educacional brasileiro cresceu, né, foi se tornando, né, cada vez mais universalizado, e ele passou, né, o Brasil queria que fosse mais competitivo também, no contexto globalizado, digital. Então, o acesso à escola em todos os níveis aumentou, né, aumentou consideravelmente. E o país, né, pôde dizer com orgulho que quase todas as crianças já estavam na escola. Mas apesar de ter, né, conseguido matricular praticamente todas elas, ainda passavam, notava-se que não estavam aprendendo o suficiente, né? E essa conjuntura é bastante parecida com a situação de outras escolas. Aí a gente fala um pouco aqui sobre as cartilhas. Vocês lembram uma cartilha que eu coloquei lá no fórum? Lembra que era do Caminhos do Saber, né? Então, acho que se vocês não foram, né, alfabetizados por essas cartilhas, né, elas, durante muitos anos, as crianças eram alfabetizadas. Eu lembro que a minha era essa, né, era o beabá, né, e não tinha muito para onde correr, não. Era isso mesmo, né? Então, o que acontece? Muitos professores na história da alfabetização, né, puseram-se esses métodos analíticos, sintéticos, surgindo, né, um surgindo para superar o outro. Né? E na década de 90, né, como eu tinha colocado, essa discussão ela se destacou para a necessidade ou não do método. Né? Hoje considera-se que conhecer a história dos métodos, né, aí ajuda o professor a resgatar alguns princípios permanentes e a construir uma metodologia eficaz. Então, quando você estuda, né, a história da alfabetização e letramento, e quando você vai, né, para uma sala para alfabetizar hoje, você entende melhor a realidade a realidade que aquele aluno se encontra, você sabe, né, digamos assim, o que funcionou, né, e não funcionou na história, né, da educação. Então, o que acontece aqui com as cartilhas, né? As primeiras cartilhas, quando éramos, né, da colônia de Portugal, era proibido publicar no Brasil, né? Nessa época, o método, aí depois veio o método João de Deus, que foi mais difundido no Brasil na década de 80, e em que surgiram, né, contra
contraditoriamente, as primeiras cartilhas nacionais, né? Então, esses primeiros métodos presentes nas cartilhas eram bem sintéticos. Isto é, né, os métodos partiam das partes menores da língua para as partes maiores. Então, se a unidade escolhida como ponto de partida é a letra, trata-se do método alfabético, né, ou de soletração, em que o primeiro se ensina os nomes e as formas das letras, na sequência alfabética e também salteando, para depois trabalhar com as sílabas e em seguida com as palavras, né, as partes menores para as partes maiores, né, para finalmente chegar aos textos inteiros. Né? Então, se no início da aprendizagem começa pelas sílabas, o método é silábico. Então, são apresentadas sílabas em diferentes estruturas, em geral associadas, né, à palavra ilustrada. Então, a gente vê na cartilha a palavrinha bola, né, e o bó, né, ilustrado com a figurinha. Com a proclamação da República, né, houve esse processo de expansão do ensino do Brasil, os primeiros grupos, né, surgem em São Paulo. Então, a gente tem passa também por um período de reforma, né, com muitos questionamentos. Então, as primeiras cartilhas se deu, né, mais ou menos nesse período, né, de 1910 a 1930. A primeira cartilha foi de Teodoro de Moraes, né, com o meu livro com o método, né, analítico. Então, o que mais? Então, a função da cartilha era um recurso instrucional, né, impresso, servia como material de estudo, né, facilitava e fixava, né, a aprendizagem. Aí aquela foto, né, que eu coloquei lá no fórum sobre a cartilha Caminho Suave, ela teve início a sua publicação em 1948 e hoje ainda é considerado um fenômeno editorial brasileiro, né? Um marco na história das cartilhas de alfabetização, na produção de livros didáticos no Brasil. Então, aqui, as primeiras cartilhas brasileiras surgiram no final do século XIX, eram produzidas por professores fluminenses e paulistas, que, a partir de suas experiências didáticas, baseavam-se nos métodos da marcha sintética e circulavam em várias províncias e estados por muitas décadas. Gradativamente, as cartilhas passaram a se basear em métodos mistos ou ecléticos. Junto com as cartilhas foi elaborado o manual do professor, né, um guia que visava orientar no preparo da criança para a alfabetização. E para ser um alfabetizador, precisava-se atingir certo nível de maturidade ou a prontidão para a alfabetização. Quanto à escrita, ainda persistia a concepção de que esta era simplesmente uma questão de habilidade caligráfica e ortográfica, que devia ser ensinada simultaneamente a habilidade de leitura. Vale ressaltar que o aprendizado de ambas demandava um período. Que um modelo, né, de ensino presente nas cartilhas, né? Povo, papé, pipopu. Com esse relato de algumas mães, né, que foram educadas na cartilha do Beababá. E quando as crianças, né, chegam com um novo método, as que têm oportunidade, né, de reforçar em casa também sentem dificuldades porque foram alfabetizadas de outra forma, né? E as professoras dizem, não diga mais a junção, beabá, diga ba, diga bé, não diga b, mas é bé. Então, as mães confundem, né, que não tem tanta intimidade, elas confundem um pouco. Então, a gente tem essa história, né? Se você pesquisar aí para a internet, você vai ver vários modelos de cartilhas, né? Cartilhas bem antigas, né? 1945, 1938, tem a cartilha ABC da infância, tem cartilha analítica, tem a nova cartilha. Então, ensino rápido da leitura, cartilha infantil, cartilha do operário, cartilha proença, cartilha do povo. Gente, era assim
muitos tipos de cartilha, e cartilha fácil, cartilha na roça, começava a ter cartilhas, né, para os diferentes públicos. Então, e através dessas cartilhas, né, o método que estava sendo aplicado, né, na época. Então, os primeiros métodos de alfabetização, né, a gente já falou. Araújo, né, ele dividiu em 4. Outros autores também dividem, né, nesses 4 períodos. Vimos que ele está cercado, né, pela política, pela sociedade, pelas teorias da educação. Então, eram discutidos também a maneira de ensinar e tudo mais. A gente falando também um pouquinho das fases, né? A gente pode depois fazer uma sinopse, né, das fases, dos métodos, por exemplo. Primeira fase, né? Qual era a fase? Na primeira fase, qual era o método? Tinha o método da soletração, né? Era alfabeto, letra, nome, forma. Tinha também o método fônico, letras, som e forma, silábico, letras, consoantes e vogais, palavração, palavra, sentenciação, sentença, contos da experiência infantil, né? Conto ou texto. Aí vinha a segunda fase, que começava por sílabas, palavras e sentenças. Na terceira fase, palavras, letras, sílabas e palavras. Na quarta fase, sentenças, né? Sentenças, letras e sílabas. Quinta, contos ou textos e letras. Enfim, então após da criação do método da palavração, que partia da unidade, né, da palavra, foram criados os métodos de sentenciação, né, aquele que partia dos contos e da experiência infantil. Então, assim como os métodos da soletração, o fônico e o silábico são de origem sintética, porque eles partem, né, daquela unidade menor com uma unidade maior. Né? Apresentam a letra, depois unindo a letra e obtêm a sílaba. E unindo as sílabas, compõem-se as palavras. Unindo as palavras, formam-se as sentenças, e unindo as sentenças, formam-se os textos. Então, é um percurso que caminha da menor unidade, que é a letra, para o maior, que é o texto. Nos métodos, né? Isso é o método da soletração. No da palavração, sentenciação, né? O textual, partem de uma unidade que possui significado, para então fazer, né, análise, a segmentação em unidades menores. Por exemplo, bola, que é analisada em sílabas. Bola. Então, desenvolve a família silábica da primeira sílaba, que compõe o bababi, bobu, e omite-se a segunda família, né, o laleli, lolu, chegando-se às letras B, O, L, A. É algo, gente, que cada método desse dá várias aulas para a gente discutir. Então, a gente tem a estrutura dos métodos, né, analíticos, né? A gente faz análise do todo, que é a letra fonema, a parte, a sentença, a palavra. Enfim, então esse método da cartilha, ela surgiu com a necessidade de material, né, para ensinar as crianças a ler e escrever. Né? Até então, elas aprendiam em livros que eram levados para casa, quando tinham algum livro em casa, né, que não era todas as crianças que tinham acesso a livro. Lá para o século XVI, aí surge o silabário, que era a primeira versão, que seria a cartilha. Aí, como eu falei, as cartilhas brasileiras, elas tiveram origem em Portugal, né, que chegou a enviar exemplares para alfabetização em suas colônias. Outras cartilhas foram utilizadas no Brasil, além daquela, né? Então, em Lisboa, o Feliciano de Castilho elaborou o método Castilho para ensino rápido. Então, tem muitos métodos e cartilhas que foram, né, lançadas, né, desde o período da colonização até hoje. Então, para quem vai pesquisar também alguma coisa, né, tá pensando já no seu TCC, também é um bom tema. Eu vejo poucas pessoas escrevendo mais especificamente sobre as cartilhas, né? Eu vejo muito alfabetização e letramento, mas não vejo também muito foco na cartilha
e nos métodos, né, que estão sendo aplicados hoje. Então, vamos avançando. E resumindo aqui sobre as cartilhas, né? O uso das cartilhas no processo de alfabetização tem início antes mesmo de existirem as aulas de alfabetização. Elas serviam para que as pessoas aprendessem a ler e a escrever em casa. As primeiras cartilhas foram confeccionadas em tábuas, com grupos de letras que a escrita usava para representar diferentes padrões silábicos correspondentes à fala. Elas tinham o alfabeto e o grupo de letras em tabelas de sílabas, seguidas de exemplos de palavras com seus respectivos desenhos. Sendo assim, ao aluno era fácil o reconhecimento e a leitura. As primeiras cartilhas utilizadas para alfabetizar no Brasil eram todas de origem portuguesa, datadas de 1539, tendo como título Cartilha de Aprender a Ler. Nelas encontrava-se o abecedário, o silabário e os textos de treino para a leitura. Então, quem ainda não respondeu, procurem ver com quem acompanhou a alfabetização de vocês, se eles têm o nome, se eles lembram o nome da cartilha, se eles têm alguma fotografia, se ele guardou, né, alguma lembrança do seu período de alfabetização. Seria muito interessante compartilhar com todo mundo essa sua experiência, né? Porque todo mundo que está aqui passou por algum método de alfabetização. Então, era interessante vocês fazerem esse resgate e compartilhar com a gente lá no fórum. Vamos aqui continuar. Na nossa apostila, tem alguns exercícios complementares que são importantes, né? A gente sabe que às vezes tem as tarefas do fórum para fazer, os trabalhos, mas esses exercícios que tem complementares, eles são muito interessantes para que, né, ajuda a gente a ler novamente, a compreender melhor. Então, esse aqui é um exercício que tem lá na nossa apostila e vem dizendo, né? Preencha o quadro a seguir citando as vantagens e as desvantagens do uso da cartilha como método de alfabetização de crianças. Então, quando vocês terminarem, quem ainda não terminou, façam esse resgate. O que é que vocês acham? Quais eram as vantagens de se usar a cartilha e quais eram as desvantagens no uso da cartilha? Então, vocês vão perceber pelas leituras, também tem indicação de outros textos, que alguns autores gostavam, né, da cartilha, e dizia seus motivos, outros eram contra o uso da cartilha. Talvez não o objeto em si, a cartilha, né, em si, mas a maneira, né, de como era disposto esse conteúdo, de qual era o método que falavam nessa cartilha. Então, façam, interessante, vocês colocarem as vantagens e as desvantagens do uso da cartilha. Aqui a gente lembra muito Paulo Freire, né? Paulo Freire também é citado no nosso texto. E o aluno como receptor do saber. Tá aqui a coleguinha, que são os legais, né, lá fora, né? Olhando tudo. E a professora, né? Se afasta da janela, querida. Você não vai querer ficar para trás, certo? Então, a gente tinha também um método que a gente pode falar tradicional, em que só o professor detentor, né, daquele conhecimento, só ele sabia como transmitir, e os alunos eram moldados, né, a fazer aquilo. Parecia, né, uns robozinhos, né? Então, aqui a figurinha fala muito, fala por si. Né? Então, eles não tinham essa vivência, não tinha essa troca, não tinha relacionar
os objetos, os conteúdos que fazem parte do dia a dia deles, para poder com isso, além de ajudar, né, além de técnica de leitura e escrita, ser também um letramento. A gente vai já chegar nessa parte, né, porque no nosso uma das nossas perguntas do fórum, né, falou sobre alfabetização e letramento, né, sobre essa diferença. Mas antes disso, queria falar para vocês também, já que tem aqui a figura, né, do professor, como era, né, a gente fica pensando, como era a formação para ser um alfabetizador. Né? A gente viu, falou um pouco, né, sobre a sua, né, vontade de alfabetizar e tudo, mas é preciso ter uma visão geral, né, de como o país trabalhou para fornecer uma formação para os professores, né, desde a primeira escola para professores, fundada em 1684, né. Então, num certo momento, essa formação ela foi dividida. De um lado, um modelo mais conteudista, né, que dava preferência à bagagem cultural, do futuro do educador, e aos conhecimentos específicos da disciplina que ele escolheu. Então, era o professor da disciplina de português, das ciências, né? De outro lado, existia um outro modelo pedagógico que valorizava as estratégias de ensino. Então, as universidades brasileiras, no decorrer da história, focaram mais no conteúdo e deixaram, né, em segundo plano, como ensinar, né? Porque a gente fala também de didática. E era uma abordagem interessante que pode ser utilizada para unir o conteúdo e as abordagens na formação superior, ela pode, né, se tornar um ponto de partida para os materiais didáticos que são usados na escola. Então, quem é professor, que está lá na sala de aula, conhece melhor a realidade, né, daquelas crianças. Então, enfim, os materiais didáticos, como os livros didáticos tradicionais e as novas tecnologias que estão sendo difundidas na escola, elas podem ser aliados na formação docente. Então, analisando os aspectos pedagógicos desses textos, né, os graduandos podem relembrar o que já haviam aprendido em outras disciplinas e, ao mesmo tempo, discutir como aplicar, né, estratégias pedagógicas no dia a dia. E temos também os livros, né? E ajudar a construir esses livros didáticos para a alfabetização. Essa evolução dos livros ao ensino da leitura, podemos aprender muito com a nossa situação atual, né? Lembrando aqui da cartilha, as cartilhas eram cada vez mais utilizadas, né? Principalmente a partir de 1890, e se tornaram fundamentais nessa disseminação dos diferentes métodos no decorrer do tempo. E elas serviram, né, para moldar o conteúdo que deveria ser ensinado e depois, né, no final, estabelecer conceitos importantes para a leitura e escrita. E a análise dos livros didáticos mais recente indica que eles ainda apresentam algumas características dessas cartilhas originais, né? Então, é um ponto importante para a alfabetização. Se os livros didáticos, né, eles são um componente-chave, né, dessa ferramenta dos professores, eles podem ser uma das causas, né, ou parte da solução lembra dos baixos índices que se tem de aprendizado e leitura nas escolas brasileiras. Então, os livros que a gente tem para a alfabetização, será que eles estão adequados? E então tinha o que? Diferentes propostas para ensino de leitura foram introduzidas, né, ao longo de décadas, em cada época diferente, grupos tinham visões sociais e políticas diferentes e ofereciam um tipo de solução, né? Então, quando um grupo assim surge ou quando determinado grupo está no poder, geralmente defende um método e colocam, né, nas escolas. Passando aqui. Temos aqui esse conceito, né? Conceituando a alfabetização. Historicamente, o conceito de alfabetização é entendido como o ensino-aprendizado do sistema alfabético de escrita. Mas a partir dos anos de 1980, esse conceito foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Eu coloquei só
lá no nosso fórum vídeo, né, sobre um vídeo, um texto sobre a história de Emília Ferreiro, mas também pesquisem, tá certo? Sobre Anna Teberoski, que vocês vão compreender ainda mais os nossos métodos atuais de alfabetização. De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, né? Decodificação e codificação, mas se caracteriza como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. Né? Vejam o conceito, tinha lá uma perguntinha, né, do fórum, sobre o que é que você entendia, né, sobre a alfabetização e sobre letramento. E vocês vão ver que letramento, ele contrasta, né, fortemente com a alfabetização, né, que significa ter aprendido a ler e escrever. Vamos para o segundo conceito. Então, o letramento. É nessa segunda metade de 1980 que essas palavras surgem no discurso dos especialistas de ciências linguísticas e da educação. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia, do ler e escrever, codificar e decodificar, mas também para o uso dessas habilidades em práticas sociais em que ler e escrever são necessários. Então, o letramento é saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com as exigências, com as contínuas exigências sociais, que acontecem como resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever bem, favorecendo a apropriação da cultura escrita. Olha só, né, o que é alfabetização e letramento. Alguns confundiram, né, esses dois conceitos. Então, resumindo, letrado é alguém que aprendeu a ler e escrever, alfabetizado, e usa essas habilidades para se envolver em atividades que o integram à sociedade. Então, isso inclui ler diversos tipos de texto, desde notícias simples a romances complexos, escrever bilhetes, carta, ensaio, ou até mesmo uma dissertação. O construto letramento é interessante para analisar o problema do baixo nível de aprendizado de leitura e escrita nas escolas. As pesquisas no Brasil podem estar dizendo que uma certa parte da população não é alfabetizada, mas na realidade avaliando se essas pessoas são letradas. Né? Já pensou? Então, outro aspecto importante é que com as tecnologias, né, o uso de smartphones, mídias sociais, o uso da linguagem escrita está aumentando dramaticamente para as classes, né, de baixa renda. É importante que permita que leia e participe mais das práticas letradas, mas traz alguns desafios, né? Principalmente em relação às suas imagens pessoais, profissionais, quando cometem erros de compreensão em grafia. Quando se lê, né, os comentários de determinada postagem, né, você às vezes fica em dúvida se realmente a pessoa foi um erro, né, na digitação, se realmente era a compreensão da pessoa escrita daquela forma. Né? Bom, aparentemente o objetivo do sistema educacional brasileiro deve ser ensinar os alunos a ler e escrever, né? Alfabetização, e garantir que façam uso dessas habilidades, que é o letramento. Então, é necessário trabalharmos para que essas duas habilidades sejam atingidas por todos os estudantes. Tá certo? Eu vou pular o slide, depois eu volto, que aqui vai falar um pouquinho dos níveis, né, da leitura e da escrita. Aqui com vocês, né, Emília Ferreiro e Anna Teberoski. Vocês já conheciam, né? O que é que acontece com essas duas? Emília Ferreiro, né, e a Anna Teberoski
partiram do pressuposto da teoria de Piaget, de que todo conhecimento possui uma origem. E pelo método clínico do Piaget, elas observaram 108 crianças e seu funcionamento do sistema de escrita. Por quê? Porque elas queriam entender como as crianças se apropriavam da cultura escrita. Né? Então, criaram a obra intitulada Psicogênese da Língua Escrita, que foi introduzida no Brasil nos anos 80. Então, o fato delas questionarem e considerarem que as crianças sabem antes da alfabetização, né, da entrada da escola, modificou todo o pensar daquela época. E ainda hoje tais ideias embasam muitos profissionais. Então, diversas práticas construtivistas foram lançadas no dia a dia, na sala de aula, por essa influência, né, da psicogênese da língua escrita. E quando elas escreveram, né, essa obra, elas criticaram os métodos utilizados para a alfabetização, né, e afirmam que há uma verdadeira escrita inibida pelos métodos tradicionais. Né? Então, aqui uma crítica também à cartilha, né? Então, visto que utilizam cópias como ferramenta fundamental. Né? Então, quantas vezes também ali na caligrafia, né? Aquele caderninho de caligrafia, quantas vezes você copiou? Eu já copiei. Não gostava, mas eu tinha que copiar várias vezes. Então, elas, né, que acontece? A verdadeira escrita, né, seria a escrita espontânea, que a gente fala hoje, né? Aquela que proporciona à criança pensar sobre as regras que constituem o sistema de escrita. Então, elas duas autoras, né, sustentam que a grande maioria das crianças com 6 anos de idade sabe distinguir textos e desenhos. Aquelas crianças que ainda leem desenhos não letras são crianças que não têm contato com a escrita em seus diversos materiais. Então, o que acontece? É preciso que haja um certo número de letras, uma letra sozinha não representa nada escrito, aí elas começam, né, a entrar nos níveis elaborados a partir da teoria delas, né, que tem o nível pré-silábico, né, dependendo do livro você vai encontrar mais divisões, né, dos níveis 1 e 2, aí elas vão falando, né, que era aquele slide anterior, nível 1, nível 2, nível silábico alfabético e nível alfabético, né, que quem já passou por essa fase deve conhecer. Então, o pré-silábico, resumindo, né, nessa fase, a criança começa a distinguir letras de números, desenhos ou símbolos e reconhece o papel das letras na escrita, ou seja, ela percebe que a escrita representa aquilo que é falado, mas não sabe como isso ocorre. No silábico, ela começa a atribuir cada letra a uma sílaba e ver sentido naquilo, já que há um entendimento sobre a correspondência entre as letras daquilo que é falado. Já na fase, no nível silábico alfabético, passa a reconhecer fonemas e perceber que sílabas possuem mais que uma letra. Entretanto, ainda mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. É comum entre o silábico e o silábico alfabético, a criança, por exemplo, cavalo. Normalmente, alguns começam, né, com as vogais. Bota só o A, O. Tem a figura lá do cavalo, ela bota O, né? Cavalo. Depois, ela vai começando a associar, né, a sílaba, né? E no alfabético, nessa fase, a criança reproduz adequadamente todos os fonemas de uma palavra, relacionando corretamente a escrita convencional, compreende o valor e as diferenças das letras e sílabas. As autoras ainda dividem, né, o nível pré-silábico, nível 1, nível 2, tá certo? E outros autores até subdividem esses níveis. Então, é muito interessante, né? E hoje as escolas se baseiam nesse método de alfabetização.
E a gente aqui agora, né, reflete aqui um pouquinho. Ainda assim, precisamos definir qual é o objetivo real das nossas escolas. Queremos alfabetizar e letrar. Quando os alunos, né, saem da alfabetização, digamos assim, ele é capaz de ler e interpretar em diferentes contextos? Será que eles estão saindo assim ou será que eles estão só saindo dessa fase, decodificando e codificando as palavras? Será que a pessoa que escreve apenas o seu nome, ela foi alfabetizada? Ela está letrada? Né? São reflexões que a gente faz e que faz questionar quando saem as pesquisas, né? Tantos por cento da população brasileira, né, está alfabetizada. Aí vem aquela confusão do alfabetizar e do letrar, tá? E tem muito ainda o que se falar, como eu disse para vocês, né? Necessário a questão da alfabetização, outras aulas, mas para quem for alfabetizar, é preciso, né, estudar, se aprofundar, fazer uma especialização nessa área. Então, normalmente nesses slides eu retiro o conteúdo, né, dos textos que estão na apostila e alguns dos textos complementares que são sugeridos na nossa apostila também. Tá certo? Então, é um material para que vocês leiam novamente, tá? Com calma. É muita história, são muitas cartilhas, mas é importante para a formação do professor. Tá? Então foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!